boa noite. Está no ar o Resumo Brasil. O que foi notícia aqui no país e no mundo, você acompanha a partir de agora comigo, Priscila Mendes, e com a nossa intérprete de Libras, Brenda Rodrigues. O Senado Federal aprova a proposta que abre caminho para a privatização da Eletrobras. 40 anos após a epidemia da AIDS, vamos ver como foi possível controlar o vírus HIV graças aos avanços da ciência. E sobre a vacinação contra a Covid-19, o governo federal já distribuiu mais de 114 milhões de doses. Em nosso giro pelo mundo, um novo governo para Israel após 12 anos da era Benjamin Netanyahu. E de volta aqui para o Brasil, a gente mostra um projeto de robótica espacial que reduz a fronteira entre a educação privada e a pública. Quer saber mais? Então fique com a gente! Começamos esta edição falando sobre a aprovação pelos senadores da proposta que permite a privatização da Eletrobras. Entre as medidas, o texto prevê reduzir a participação acionária da União na estatal por meio da capitalização. Veja os detalhes na reportagem de Selma Dias. A Eletrobras é a maior empresa de geração e transmissão de energia do país. O ponto central da proposta é reduzir de 60% para 45% a participação da União nas ações da estatal a partir da capitalização, mantendo, entretanto, o poder de veto nas deliberações sobre o estatuto da empresa. A MP também autoriza a criação de uma empresa pública ou sociedade de economia mista para administrar a Eletronuclear e a Itaipu Binacional, que permanecerão no controle da União. Os empregados poderão ser reaproveitados em outras empresas públicas do setor e os demitidos terão direito à compra de ações com o dinheiro da rescisão trabalhista a preços diferenciados. Além disso, a MP permite à União prorrogar por 30 anos as concessões de usinas hidrelétricas controladas direta ou indiretamente pela Eletrobras. No texto que saiu da Câmara foram incluídos pontos que não constavam da proposta original, os chamados jabutis, que causaram discussão entre os senadores e fizeram o relator, o senador Marcos Rogério, alterar novamente o parecer pouco antes da votação. Não foram mudanças significativas, foram mudanças pontuais. Essa matéria nasceu do Poder Executivo, mas ela se aperfeiçoa no Poder Legislativo, nas duas casas. Não é a visão unilateral do governo, não é a visão unilateral da Câmara e não será a visão unilateral do Senado Federal. É a soma das visões do Poder Executivo, da Câmara e do Senado, com a participação de todos os atores, que vai formar o texto final dessa medida provisória. Como o texto foi alterado pelos senadores, terá que voltar para uma nova apreciação na Câmara dos Deputados, o que deve ocorrer na semana que vem. Agora vamos falar sobre um assunto que há 40 anos assombrava o Brasil, a epidemia da AIDS. Atualmente, mais de 900 mil brasileiros convivem com o vírus HIV e levam uma vida bem próxima do que se considera normal. Vamos ver na reportagem de Graciele Bittencourt. Um novo vírus chega ao Brasil trazendo medo, mortes, desinformação e preconceito. Parece atual, não é? Mas essa é a história de uma outra epidemia que chegou aqui há 40 anos, na década de 80, a epidemia do HIV. Ela começava a chegar no Brasil, com isso era muito semelhante à Covid, porque ela veio de fora, trazida por pessoas que estavam viajando, podiam viajar. Chegou primeiro nos grandes centros, depois se espalha, atingindo o Brasil todo. Em 82, o primeiro caso de AIDS foi confirmado no Brasil. Em 84, os cientistas isolam o vírus e no ano seguinte ele é denominado HIV. Como era, né? 80, início da década de 90, que todo mundo que tinha um diagnóstico morria. E você não tem aquelas informações, porque você não procura, né, essas informações antes do diagnóstico. E também porque as pessoas pensam que isso acontece com o vizinho, né? Ou você vê na televisão. Então você nunca está preparado para um diagnóstico desse e muda toda a sua vida. Renato é um dos 920 mil brasileiros que vivem com HIV e a situação é bem diferente daquela do início da pandemia. De acordo com o Ministério da Saúde, 89% das pessoas soropositivas conhecem seu diagnóstico.
77% delas fazem tratamento. E com tratamento, 94% conseguem tornar o vírus indetectável, ou seja, intransmissível por via sexual. Eu casei, tenho uma filhinha de 1 ano e 4 meses, né? Minha mulher teve parto normal, tranquilo, sem nenhuma intercorrência. Então as coisas avançaram muito, a tecnologia, as medicações avançaram muito, mas o conhecimento da população no geral não avançou. Nós temos aprendido ao longo desses 40 anos que para lutar uma pandemia, não somente é disponibilizar tratamento, temos que ver os fatores sociais e as pessoas que mais precisam de ajuda não conseguem chegar aos serviços porque não têm transporte, não têm comida, não têm alimentação básica. Então, se não podemos realmente responder a essas necessidades, esse último porcentagem de pessoas que não conseguem atingir, que são as pessoas mais vulneráveis, ficam fora do sistema. 114 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19 já foram entregues em todo o país desde o início da campanha de vacinação. E mais de 84 milhões de doses já foram aplicadas, considerando a primeira e a segunda dose. Nesta semana, em um único dia, mais de 2,5 milhões de doses foram aplicadas. Na semana que vem, devem chegar ao Brasil mais um lote de cerca de 842 mil doses da Pfizer pelo consórcio COVAX Facility. Vamos ver no Momento Saúde. Além da previsão do lote do consórcio para a próxima semana, já vinha chegando no Brasil ao longo desta semana, via aeroporto de Viracopos, em Campinas, São Paulo, mais de 2,4 milhões doses de vacinas da Pfizer. E para julho, tem antecipação de mais doses do imunizante. Pleiteamos junto à Pfizer, haja vista que o Brasil tem um contrato para 200 milhões de doses, a antecipação de doses. E conseguimos hoje uma resposta da Pfizer, atendendo à solicitação do presidente da República, de uma antecipação de 7 milhões de doses da Pfizer para o mês de julho. Então receberíamos 8 milhões de doses no mês de julho e vamos receber 15 milhões de doses da vacina Pfizer no mês de julho, o que contribuirá para acelerar a campanha de vacinação. A segurança e a eficácia da vacina da Pfizer para quem tem 12 anos ou mais foi aprovada após testes da farmacêutica em outros países. O estudo foi validado no Brasil pela Anvisa e agora a bula da vacina vai passar a indicar a nova faixa etária. Por enquanto, este é o único imunizante aprovado no país com indicações para menores de 18 anos. Para essa aprovação, a Anvisa levou em conta estudos que a Pfizer fez, mostrando que nessas crianças de 12 a 16 anos, o perfil de eficácia se mantém e não há qualquer problema adicional de segurança. A vacina da Pfizer também foi autorizada para uso a partir dos 12 anos na Europa, nos Estados Unidos, no Canadá, no Uruguai e no Chile. Até o fim do ano, 200 milhões de doses da Pfizer vão desembarcar por aqui para garantir que até dezembro todo brasileiro com mais de 18 anos seja vacinado. 6 milhões de doses da Pfizer foram entregues até agora. As nossas 38 mil salas de vacinação são capazes de vacinar até 2,4 milhões brasileiros todos os dias. Na última quarta-feira, chegou o dia do seu Ribamar, que aos 58 anos tomou a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Importante para a humanidade, o ser humano, permanecer imune a alguma doença que venha a aparecer ou já está presente, né? No mesmo dia, o presidente da Caixa Econômica Federal, de 50 anos, e o ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, de 58, também foram imunizados em Brasília. É uma batalha grande, é uma batalha importante, é uma batalha que salva vidas todo dia. A vacina foi aplicada pelo ministro da Saúde, que falou sobre a importância dos alunos retornarem às escolas. Nós já estamos há muito tempo sem aulas e as crianças, os adolescentes, nas escolas, eles não recebem só educação, eles também têm a segurança alimentar, a questão da própria socialização e temos que acelerar essa volta às aulas, independente da vacinação de professores.
No Ceará, a abertura de empresas dobrou em maio de 2021 na comparação ao mesmo período do ano passado, de acordo com a Junta Comercial do Estado. Esse resultado mostra uma mudança no perfil do consumo e também como as pessoas vêm se mobilizando para reforçar a renda em tempos de pandemia. Vamos ver na reportagem da nossa afiliada TV Ceará. Não era muito difícil encontrar o Felipe assim, na cozinha. Principalmente quando era para preparar aquele prato especial para a família ou amigos, o famoso pudim. Com a chegada da pandemia e as imposições necessárias para o momento, o músico e ator viu as propostas de trabalho diminuírem. Foi aí que surgiu a ideia de vender a sobremesa para dar uma reforçada na renda da família. Chegou aquele momento em que o repertório das músicas deu lugar a um cardápio. Deu tão certo que hoje o Felipe se dedica 100% à fabricação do prato. Tudo é comercializado pelas redes sociais. Assim como muitos outros que tiveram que procurar uma alternativa de sustento durante a pandemia, ele viu na internet uma grande vitrine. Os amigos foram ajudando, foram compartilhando e, enfim, vou fazendo as imagens dos pudins, vou gerando o desejo no cliente e ele vai pedindo. Só para ter uma ideia, somente no mês de maio aqui no Ceará foram abertas cerca de 8.500 novas empresas. De janeiro a maio foram 45 mil, segundo a Junta Comercial. Pessoas como o Felipe aqui, que viram nessa pandemia, na verdade, uma nova oportunidade. As pessoas ficaram um pouco mais em casa e com isso surgiram várias necessidades, principalmente na área de serviços. Então, muitos serviços que estavam às vezes até esquecidos, as pessoas passaram a ter necessidade de alguém para ajudá-las nesses serviços, principalmente na área da manutenção. Felipe tem o seu negócio formalizado como MEI, uma forma de garantir alguns direitos e também benefícios. Agora, para quem tem um perfil mais arrojado, é preciso se credenciar com a Junta Comercial. Aqui no Ceará, é possível abrir uma empresa em até 3 dias. Novos modelos de negócios foram surgindo, novas expertises foram surgindo, e aí a gente enxergou que houve uma grande possibilidade de formalização desses novos modelos de negócios, né? que atendam ao período que nós estamos vivendo. Agora voltamos ao Senado Federal para falar da CPI da pandemia. Nesta semana, a comissão anunciou a lista de investigados e ouviu 4 pessoas. O ex-secretário de Saúde do Amazonas, Marcelo Campelo, o ex-governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, e mais 2 médicos defensores da cloroquina. O empresário Carlos Wizard não compareceu à CPI e, por isso, a comissão vai pedir a condução coercitiva dele. A CPI teve uma sexta-feira movimentada. A comissão anunciou os nomes de testemunhas que serão investigadas. Também foram ouvidos os médicos Ricardo Zimmermann e Francisco Eduardo Cardoso Alves. Eles defendem um tratamento precoce para a Covid-19 e foram convidados para falar sobre o assunto. Na quinta-feira, a comissão adiou os depoimentos marcados. O empresário Carlos Wizard era um dos depoentes, mas não compareceu. Ele é acusado de fazer parte de um suposto gabinete paralelo da saúde. A CPI vai pedir à Justiça a condução coercitiva de Wizard e a retenção do passaporte dele. O outro depoente era o auditor do Tribunal de Contas da União, Alexandre Figueiredo. Ainda não há data marcada para a nova reunião. Amparado por uma decisão do Supremo Tribunal Federal, o ex-governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, compareceu à CPI na quarta-feira, mas se retirou da sessão após 4 horas e meia de depoimento. Durante a exposição, usou a palavra para se defender contra o impeachment que sofreu e disse que, na opinião dele, a ajuda do governo federal para a pandemia demorou a ser liberada. Demorou o auxílio emergencial. Os recursos que foram encaminhados para completar o orçamento dos estados também demorou e nós tínhamos até já imaginado a possibilidade de redução de salário dos servidores para poder fazer frente ao controle da pandemia. Os recursos vieram em cima do laço e aí nós conseguimos dar continuidade. O ex-secretário de Saúde do Amazonas, Marcelo Campelo, depôs no início da semana. Ele comandava a pasta durante a crise de oxigênio no estado. À CPI, Marcelo explicou que foi notificado pela empresa White Martins sobre a dificuldade na distribuição do insumo no dia 7 de janeiro deste ano, quando também teria sido feito o primeiro contato com o Ministério da Saúde para pedir apoio logístico. Fiz uma ligação ao ministro Pazuello no dia 7 de janeiro, por telefone, explicando a necessidade de apoio logístico para trazer oxigênio de Belém para Manaus, a pedido da White Martins. A partir
Daí nós fizemos contato com o Comando Militar da Amazônia. Daqui a pouco, logo após um rápido intervalo, você vai ver um projeto de educação digital que reduz as fronteiras entre o ensino público e o privado. Voltamos já. Vejam só esse projeto educacional. Alunos de uma comunidade quilombola da cidade ocidental em Goiás estão aprendendo de maneira divertida sobre robótica e programação de computadores. Eles fazem parte do projeto Robótica Espacial, do Fundo Nacional de Desenvolvimento para a Educação, em parceria com a Universidade de Brasília e a Agência Espacial Brasileira, que busca promover a inclusão através de aulas de educação digital para crianças de escolas públicas de todo o país. Eletrônica, programação, inteligência dos robôs e impressoras 3D. Assuntos até pouco tempo distantes do universo infantil, agora fazem parte do curso online de Robótica Espacial para crianças. Além das aulas pela internet, a formação agora conta com este aliado, o Caminhão da Robótica Espacial, com impressoras 3D e robôs que podem ser facilmente montados pela garotada. A primeira viagem do caminhão foi para a comunidade quilombola Mesquita, na cidade ocidental. A criançada da escola pública, que tem pouco acesso ao universo da robótica, rapidamente ganhou familiaridade com a tecnologia. O robô quase fala. Um robô que ele possa andar no chão e você possa controlar ele pelo telefone. A ideia final mesmo é a gente diminuir a discrepância entre o ensino particular e o público, né? Trazendo um conteúdo de muita qualidade e que facilite a questão do desenvolvimento de raciocínio lógico, desenvolvimento de novas tecnologias, de programação, para a gente conseguir abrir um pouquinho mais o horizonte da rede pública. Mas para aprender robótica não precisa receber o caminhão na escola. Pela internet, os estudantes conseguem montar um robô online. O curso foi disponibilizado há um mês com 15 aulas pela internet e já foi concluído por mais de 4.000 estudantes. Um dos objetivos é reduzir desigualdades entre o ensino público e privado por meio da educação digital. Menos de uma hora depois de nós termos chegado na comunidade, tinha uma fila de crianças operando aqui a impressora de circuitos. Então, é precoce a gente afirmar que poucos estímulos são suficientes para você enfrentar um gap, mas eu realmente fiquei impressionado com a destreza com a qual elas lidaram com a máquina. E o Brasil assinou o acordo de cooperação com a NASA, a Agência Espacial Americana, para a participação no programa Artemis, que levará a primeira mulher à Lua. Entre os tripulantes também haverá uma pessoa negra a pisar em solo lunar. Vamos ver na reportagem. O Brasil foi o primeiro país da América do Sul e o 10º no mundo a aderir ao programa Artemis da NASA, que vai retomar as viagens à Lua a partir de 2024. O projeto prevê a ida da primeira mulher e da primeira pessoa negra à superfície da Lua. Visa também desenvolver tecnologias para organizar uma missão humana a Marte. Isso vai permitir o engajamento das nossas universidades, vai permitir a preparação de novos recursos humanos para a área de tecnologia em diversas áreas. O programa espacial ele abrange muitas áreas. O embaixador norte-americano disse que o programa já conta com apoio de mais 11 países. Para o Brasil, a participação no projeto Artemis é mais um instrumento para trazer avanços ao programa espacial brasileiro. É uma vertente crucial da nossa diplomacia e é essencial para a prosperidade do país. Por quê? Porque cria oportunidades para empresas brasileiras do setor espacial que transcendem o escopo desse projeto, mas também reforça o compromisso do Brasil com princípios e valores de usos pacíficos do exterior. Esse projeto, a qual agradeço ao governo americano por ter colaborado para que nós entrássemos nesse seleto grupo, bem como outros países aqui presentes, demonstra que o Brasil é um país que realmente tem admiração, tem o reconhecimento pelo mundo todo.
Vamos agora ao nosso giro pelo mundo. Israel foi destaque nesta semana. O país impulsou um novo primeiro-ministro e encerrou a era de 12 anos de Benjamin Netanyahu. Veja nos destaques que preparamos para vocês. Depois de uma votação apertada no parlamento, Israel começou uma nova etapa de sua história, impulsando o direitista Naftali Bennett. Bennett, um milionário do ramo de tecnologia, disse que trabalhará para estabelecer e expandir acordos de paz com os Estados Árabes e aprofundar a conexão direta entre os povos da região. Naftali Bennett assumiu o cargo de primeiro-ministro respaldado por uma coalizão que reúne partidos de direita e de esquerda e também árabes. E o novo governo de Israel já passou pelo primeiro teste. Esta semana, o país montou ataques aéreos na faixa de Gaza. Foram os primeiros desde o fim dos combates na fronteira no mês passado. Os militares israelenses atacaram complexos armados do Hamas, o grupo militante governante em Gaza. Segundo Israel, os ataques foram uma resposta ao lançamento de balões, que causaram 20 incêndios. Os presidentes dos Estados Unidos, Joe Biden, e da Rússia, Vladimir Putin, se reuniram pela primeira vez esta semana. Foi um encontro cheio de temas polêmicos. O presidente russo, Vladimir Putin, disse que os dois países vão iniciar conversas sobre melhorias no acordo de armas nucleares e sobre segurança cibernética. Já o presidente americano afirmou que espera uma relação estável e expressou a Putin preocupações sobre a prisão do opositor russo Alexei Navalny. Os dois presidentes concordaram com o retorno de diplomatas aos postos. Líderes da Europa, além de Canadá e Estados Unidos, se reuniram esta semana para a cúpula da OTAN. A organização declarou que a China é um desafio constante à segurança e ainda que a nação está trabalhando para minar a ordem global. Essa foi a primeira vez que a tradicional aliança afirma que precisa responder ao crescente poder militar de Pequim. O presidente americano Joe Biden aprovou mais um feriado federal que transforma o dia 19 de julho em um marco do fim da escravidão. A data representa a emancipação de um grupo de escravos do Texas, último estado americano a aceitar o fim da escravidão em 1865. Biden disse que Juneteenth, como o feriado foi chamado, é um dia que será lembrado pela ferida moral e a terrível consequência que a escravidão deixou no país. A Coreia do Norte vive uma crise de escassez de comida, segundo o próprio líder norte-coreano Kim Jong-un. A situação foi piorada com a pandemia, com desastres naturais e as sanções contra o país. O setor agrícola, segundo o governo, não conseguiu cumprir a meta de cereais por conta de tufões no ano passado e uma série de inundações. Teve ainda o fechamento das fronteiras com a China logo no início da pandemia. Com 70% de vacinados com pelo menos a primeira dose, a cidade de Nova York comemorou o fim de parte das restrições com fogos de artifício. Isso significa salas lotadas em teatros, cinemas e eventos, além de restaurantes e outros estabelecimentos não terem mais que garantir o distanciamento social e medir a temperatura na entrada. As únicas medidas mantidas são o uso de máscara em metrôs e clínicas médicas. Você sabia que a Terra agora tem 5 oceanos? Além do Atlântico, Pacífico, Índico e Ártico, pesquisadores reconheceram o Oceano Antártico. A oficialização vinha sendo discutida há décadas. Os geógrafos debatiam se as águas ao redor da Antártica tinham características únicas para merecer seu próprio nome. Agora, o reconhecimento do Oceano Antártico pode ajudar a chamar a atenção para os problemas ambientais que afetam a região. Os mapas mundi devem ser atualizados em breve. A descoberta de pedras ainda não identificadas num vilarejo da África do Sul levou mais de 1.000 pessoas numa corrida aos diamantes. A multidão seguiu para a costa do país assim que o primeiro garimpeiro anunciou ter encontrado pedras como essa. Ainda não se sabe exatamente que tipo de pedras são. O governo local afirmou que vai mandar um especialista analisar e ver se são de fato diamantes e qual o valor estimado do tesouro. Amanhã, dia 20 de junho, é Dia Mundial do Refugiado. Segundo a Agência das Nações Unidas, os conflitos e as perseguições obrigaram mais de 80 milhões de pessoas em todo o mundo a fugir de suas casas. Vamos ver na reportagem. Eles são de várias partes do mundo. São sírios que fugiram da guerra de mais de 10 anos, que já matou mais de 380 mil pessoas em seu país e que agora são refugiados nos vizinhos Líbano e Jordânia, como é o caso do fazendeiro Abu Alá, pai de 10 filhos. São da República Centro-Africana, que vivem em abrigos improvisados e lutam para cuidar de suas famílias em áreas de difícil acesso. Quase 5 milhões de pessoas, 1/3 da população de lá, foram forçadas a fugir após anos de conflitos. Eles têm pouco ou nenhum acesso à água potável, saneamento e alimentos. Alguns foram bem-vindos em famílias anfitriãs de países vizinhos,
como Camarões, Chad e República do Congo. E segundo relatórios do Acnur, a agência da ONU para os refugiados, até 3 famílias vivem em uma única casa pequena. Já a saída de refugiados e imigrantes da Venezuela é uma das maiores crises de deslocamento externo do mundo. Até o momento, mais de 5.600.000 pessoas deixaram o país. A pandemia da Covid-19 expôs essa parcela da população a dificuldades ainda maiores. Fechamentos prolongados de fronteiras, bloqueios e empobrecimento forçam muitos a se tornarem cada vez mais dependentes de ajuda humanitária de emergência. De volta agora para as notícias aqui do Brasil. Uma lei sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro reduz a carga tributária sobre o serviço de banda larga via satélite e os valores de várias taxas que atualmente são cobradas do setor de telecomunicações. A nova lei diminuiu os tributos sobre as antenas de banda larga via satélite de pequeno porte. A medida deve aumentar a oferta de serviços de internet via satélite e de alta velocidade para quem vive nas áreas mais remotas do país ou longe dos centros urbanos. Atualmente, esse tipo de serviço conta com 350 mil pontos no país. A estimativa do governo é que a redução dos tributos possa mais que dobrar o número de estações, chegando a 750 mil em 2025. Também, segundo o governo, o aumento dos investimentos no setor vai compensar a desoneração e ainda gerar um saldo positivo de 4 bilhões e 400 milhões de reais para os cofres públicos. A nova legislação também obriga o poder público a criar condições para ampliar a conectividade e a inclusão digital, principalmente nas escolas públicas. Com a internet de alta velocidade, a população pode ter acesso ao ensino à distância e a serviços como a inscrição no Enem e a emissão de certidões. É importante para levar a banda larga para as regiões rurais, carentes, periféricas, reduz de maneira relevante os encargos sobre estações de pequeno porte. A nossa edição do Resumo Brasil de hoje chegou ao fim. Obrigada pela companhia e lembre-se que temos um encontro marcado todo sábado, 9h30 da noite. Fica com imagens da São Paulo Companhia de Dança, que apresentou nesta semana um espetáculo inédito com a presença do público, o que não acontecia desde o início da pandemia em 2019. Tchau!